Olá, como você lida com o seu processo de evolução? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e hoje eu falarei um pouco então sobre como eu lido com o processo de evolução para ajudar você a ter essas percepções de repente para levar também para a sua vida. Eu pensei em gravar esse vídeo porque conforme eu venho comentado no Instagram há alguns dias, eu estou em um processo intenso de limpeza. Há algumas semanas, na verdade, né, aconteceu um fato totalmente inesperado para mim e isso fez com que eu realmente assim me determinasse a resolver esse tipo de padrão de uma vez por todas, né? Então, quando eu sei que eu preciso resolver algo, quando eu sei que um padrão não está me favorecendo, mas está é, profundamente reverberando no meu campo energético. Quando algo se repete, então quando eu tenho um padrão que se repete ao longo da vida, eu sei que esse padrão é oriundo de alguma informação no meu subconsciente que está gerando uma vibração. E conforme essas situações se repetem, esse padrão vai sendo solidificado no nosso campo energético, fazendo com que cada vez aconteçam mais episódios dessa determinada forma, ou que eles sejam cada vez mais intensos, mais impactantes. Quando isso acontece, é como se fosse um sinal da vida dizendo, por favor, pare e olhe para mim. Eu costumo usar esse termo, que a realidade está dando um tapa na nossa cara, tipo, acorde. Tem uma energia que você precisa olhar e que você precisa resolver. Como é um padrão que eu pensei que já havia resolvido e agora eu descobri que não, e não só percebi que eu não tinha resolvido, como eu percebi muita dor agregada ao padrão, eu entendi que realmente é necessário olhar para isso com bastante calma e cuidado, certo? Então, como eu percebo esse processo de evolução? Quando nós percebemos, então, esse padrão se repetindo na nossa vida, entendemos que esse padrão está pedindo para ser olhado. Eu preciso olhar para isso para transmutar a dor que criou esse padrão de forma a ficar somente com as lições, com aquilo que eu preciso aprender com esse padrão, porque um padrão repetitivo também está querendo ensinar algo em relação às nossas crenças, aos nossos condicionamentos, né? Nós precisamos olhar a vida de uma forma diferente. Então, quando eu consigo transmutar a energia associada ao padrão e, ao mesmo tempo, absorver as lições que precisam ser absorvidas, esse padrão se dissolve. E eu vejo, o que eu vejo, né? Quando um padrão doloroso se mostra na nossa realidade, em geral, ou nós não queremos lidar com isso, né? Porque traz uma dor muito grande e é extremamente desconfortável lidar com a dor, ou nós fazemos de conta que tá tudo bem. Não, tá tudo bem, isso acontece e vida que segue, e não paramos para realmente absorver o que existe ali naquele padrão, né? O que precisa ser aprendido. É a famosa negação. Nós entramos em negação, fazemos de conta que nada aconteceu e seguimos a vida, mas ali na frente vai acontecer ali uma outra situação que fará com que você sofra em dobro aquilo que você já sofreu anteriormente, tá? Então isso é para que vocês entendam a importância de olhar e transmutar os padrões que aparecem na nossa realidade. A partir do momento em que você percebe um padrão surgindo, eu vejo que eles surgem como se fosse uma espiral. O conhecimento acerca de espiral eu obtive quando eu fiz o meu curso de radiestesia transcendental, que utiliza os movimentos de espirais para programação e desprogramação de crenças, né? Então eu entendi esse movimento em espiral e melhor ainda quando eu aprofundei os meus estudos para fazer o curso de geometria sagrada. Então o que acontece? Tudo na vida acontece como se fosse uma espiral. Ou seja, a espiral ela tem aquele movimento, né? Como se fosse um movimento de nascimento e depois um movimento de morte, certo? Tudo no universo é assim. Inclusive na natureza nós podemos ver vários padrões como esse, como por exemplo no ciclo do nascimento de uma flor, né? Ela tem aquele ciclo de nascimento e depois ela morre, e inclusive até esse movimento parece realmente de uma espiral. Os padrões acontecem da mesma forma. Eles vêm nascendo dentro da gente para serem olhados. Quando eu consigo olhar, observar, absorver as lições que eu preciso para evoluir, esse padrão vai morrendo, ele vai se dissolvendo na nossa realidade. Isso é realmente muito curioso. E por mais que eu esteja passando por esse momento muito doloroso, eu, pelos meus estudos, conhecimento e prática, sei que as coisas acontecem nesse movimento espiral. E isso me motiva a continuar em frente até conseguir chegar nesse ponto em que esses padrões irão morrer para não se repetirem mais na minha vida.
O que acontece é que, talvez em outros momentos, eu consegui limpar as camadas superficiais agregadas ao padrão. E isso também é muito abordado nos cursos de terapias holísticas, né? Nós limpamos aquilo superficial, aquilo que está, como diz uma professora minha, no raso, que nós conseguimos enxergar ali no primeiro momento. Pensamos que está tudo bem, mas não conseguimos enxergar o que está embaixo daquelas emoções superficiais. E isso também acontece por conta do mecanismo protetor do nosso subconsciente. O subconsciente tem medo do novo, tem medo, nos protege do sofrimento, né? Então evita o nosso sofrimento. E com isso acaba abafando os sentimentos mais dolorosos. Quando eu limpo a camada superficial, em algum momento eu estou abrindo espaço, então, para que esses sentimentos mais dolorosos venham à tona para serem tratados. Então, é muito claro para mim que isso está acontecendo agora. Anteriormente, quando eu limpei esses padrões, eu havia limpado as camadas superficiais. E agora estão vindo as camadas mais profundas, mais dolorosas, agregadas a esse padrão. E é realmente bem desconfortável, assim, bem difícil esse processo. Mas é por isso que eu até marquei aqui no meu roteirinho para falar sobre a determinação, ou seja, é importante que você se determine a resolver isso, né? Até a nossa própria mente precisa desse pulso nosso, né? O nosso ego precisa desse pulso nosso para poder, então, permitir esse processo, né? Que esse processo aconteça até o final, certo? Então, eu até comentei com a minha filha, nem que eu chore 2, 3, 5 semanas e faça limpezas, eu vou dissolver esse padrão, porque eu não quero mais passar pela mesma dor, né? Então, é muito interessante, assim, nós precisamos também desse pulso. Então, perceba se você está tendo essa determinação, esse pulso na hora de resolver o padrão, ou se você está ficando somente nas camadas superficiais com medo de permitir que a dor venha à tona. Eu já li em livros, já vi também em cursos, que o nosso subconsciente só libera as informações a qual nós estamos preparados para lidar naquele momento. Se uma dor veio à tona em algum determinado momento, mesmo que pareça que você não dá conta, o seu sistema sabe que você dá conta. Então confie no seu sistema e abrace essa causa de limpar essa dor, para que você possa realmente viver uma vida mais alegre, mais prazerosa, mais amorosa. Porque quando nós evitamos de olhar a dor fica ali. Ela fica ali e, como eu sempre digo, fica presa como uma energia que vai ganhando cada vez mais força. Certo, pessoal? Então, assim, o meu convite nesse vídeo é que você preste atenção ao seu processo de evolução, ou se você atende pessoas, ao processo de evolução das pessoas, e entenda que esse processo é natural, né? Nós temos situações que se repetem em nossa vida, precisamos olhar então para essas situações, porque essas situações têm uma mensagem, têm uma informação, têm um aprendizado que precisa ser absorvido, então eu preciso olhar para a dor, isso não vai sumir se eu não olhar. Tá? Isso é muito claro para mim. Você precisa olhar para a dor e você precisa trabalhar em cima disso, certo? A partir do momento em que você escolhe olhar para essa dor, ela terá um movimento de espiral, ou seja, essa dor cresce, 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 e à medida em que você vai limpando e absorvendo as experiências, esse padrão ele vai morrendo, 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 certo? E que é preciso ter muita determinação nesse processo para que você não se perca ali nos seus próprios mecanismos de autossabotagem, de repente se distraindo com outra coisa, ou substituindo essa dor por outra coisa, ou se colocando em segundo lugar para não mexer com isso, porque não é o momento, e tudo como um mecanismo de autossabotagem para que você não olhe e não resolva essa dor. Então é preciso ter essa determinação. Eu vou resolver isso agora, custe o que custar, né? Que é o que eu estou fazendo nesse momento, tá? E um outro fator muito importante que eu percebo, não só na minha vida, como na vida das outras pessoas, é que quando o padrão se resolve, ele morre, como eu falei, e isso se dissolve na nossa energia. E geralmente a solução aparece. Então, enquanto uma solução não aparece, ou uma resolução não aparece, quando falamos em conflito, é porque existe ainda alguma dor, alguma energia, algum aprendizado que está ali, que você precisa absorver e que você ainda não absorveu. Então, quanto antes você se dedicar a esse processo de realizar limpezas, autoinvestigação, prestar atenção aos aprendizados que você precisa tirar das situações, tanto antes a solução vai aparecer. Né? Ainda ontem eu estava falando com uma professora minha, há quase um ano, ela está buscando a origem de uma doença, um problema bem desconfortável que passou a se manifestar no campo dela e ninguém conseguia descobrir o que era. E eu falava isso, a hora em que a causa emocional
se resolver ou o padrão da causa emocional mudar, a solução aparece. E realmente agora a solução apareceu, né? É como o meu problema da cervical, que eu achei que eram N problemas diferentes, jamais imaginei que era cervical, ninguém descobria, passei meses ali em ansiedade, que inclusive esse sentimento da ansiedade pelo conflito não resolvido é o que eu estou vivendo nesse momento. Então, vejam só, uma situação de um conflito, né, pessoal, remete a uma situação de conflito de uma doença que eu vivi há 4 anos atrás. Esse é somente um dos episódios que eu encontrei como o mesmo padrão, porque é o mesmo sentimento de angústia, de ansiedade, das coisas não se resolverem, sabe? Então, mas voltando a essa doença, quando eu tive essa doença, que eu fiquei meses sem saber o que eu tinha, achando que eu tinha uma coisa muito grave, na verdade era um pequeno problema na cervical. E ninguém descobria, ninguém pediu um raio-x para ver, para achar esse problema, que era uma coisa bem simples de achar, né? Por que que isso não se resolvia? Porque existia ali dentro de mim algum padrão emocional que eu precisava resolver para que a solução aparecesse. Então, quando nós resolvemos o padrão emocional, a energia, o aprendizado que precisa ser absorvido, a solução aparece. O conflito é resolvido. Como o meu conflito ainda não foi resolvido, eu sei que cabe a mim limpar a minha energia, fazer autoinvestigação, buscar aprender o que eu preciso aprender, para tentar acelerar esse processo de forma que a resolução apareça rápido. Né? E mesmo assim eu não tenho controle sobre esse resultado, pessoal. Eu estou falando somente que é uma tendência, tá? Não vou dizer assim, não, mas a professora falou que se eu fizer isso, vai dar certo, vai se resolver. Não. Há uma grande tendência de tudo se resolver, porque tudo no universo é energia, né? E nada impede que nós estejamos criando novamente o mesmo padrão e daí não se resolve nunca, certo? Mas existe uma grande tendência das coisas se dissolverem, ou o cenário mudar, ou uma solução aparecer. E quais são os recursos que eu utilizo nesse sentido, né? Eu utilizo todos os recursos que eu consigo, assim, que eu vejo que vão me ajudar. Então, eu utilizo o tarô mitológico para ler, né, fazer a leitura dos padrões. Eu utilizo radiestesia transcendental, tenho utilizado muito para limpar os padrões. Tenho utilizado bastante anotações, anotando os meus insights, os meus pensamentos, o que eu estou aprendendo com isso, né, quais são as possibilidades, quais são as possíveis lições que eu preciso desenvolver a partir dessa situação, né? Auto-hipnose para entender ali os padrões que criaram esse padrão que se repete na minha vida. E além dos recursos holísticos que eu sempre utilizo, como aromaterapia, cristaloterapia, reiki, né? Então, um arcabouço de ferramentas que eu tenho utilizado aí para fazer essas limpezas, e seguramente eu posso dizer que estou fazendo limpeza há dias e diariamente, e muitas vezes mais do que uma vez por dia, de tanta caca que estava acumulada no meu campo energético em relação a isso, certo? Então, assim, para que vocês entendam e não se sintam desmotivados, mas se sintam motivados a fazer essas autoinvestigações, quando algum padrão indesejável aparece na vida de vocês, não tenham medo de se enfrentar. Lembrem-se que nós estamos sempre sustentados pelo amor divino, né? Que tudo está funcionando perfeitamente como tem que estar. As lições nunca vêm somente para a gente, as lições vêm para nós e para todos que estão fazendo parte aí dessa teia ou desse conflito ou das situações que precisam ser resolvidas. Todos estamos crescendo ao mesmo tempo. Um está respondendo ao campo do outro o tempo todo. Então não existe culpa de ninguém, existe a nossa responsabilidade sobre a nossa energia, sobre os nossos padrões, sobre os aprendizados que nós estamos resistindo em absorver, para que possamos mudar isso, né, e possamos evoluir mais rapidamente para chegar em um patamar com menor sofrimento, com menor angústia, que é o que nós almejamos aqui nesse mundo. Certo, pessoal? Então, eu espero ter colaborado com o seu processo de evolução a partir da minha experiência pessoal e também das minhas dicas aí sobre como eu lido com isso. Eu já tive excelentes resultados, né? O Ho'oponopono também utilizo bastante, EFT também utilizo bastante, agora que eu lembrei. Nossa, o Ho'oponopono também utilizo muito. E, enfim, pegue essas ferramentas que você tem, o que você tiver em suas mãos, e abrace isso que está aparecendo, para que você possa resolver o quanto antes e evitar que esse sofrimento se repita na sua vida, para que você possa abrir cada vez mais espaço para o amor, né, e para que as coisas se resolvam de uma forma sempre com base no entendimento de que nós estamos aqui aprendendo. Né, como diz uma professora minha, esse mundo, esse plano é um grande campo de aprendizado. Estamos todos aprendendo, e quanto mais rápido nós aprendemos as lições que nós precisamos em cada etapa,
mais rápido evoluímos, mais rápido saímos do sofrimento. Não desista de você, se mantenha no processo pelo tempo que for necessário. Eu acredito que eu era muito apressada para resolver as coisas, eu tinha muita pressa para resolver meus padrões e isso me impedia de cavar mais fundo. E de alguns meses para cá, eu comecei a me entregar mais nos processos, a ir mais fundo, a perceber ali o que estava debaixo da superfície. Talvez por isso tantas situações estejam aparecendo na minha vida, porque agora eu estou tocando fundo nas feridas, mas de forma muito consciente, porque eu sei que eu quero e eu mereço uma vida alegre, amorosa, tranquila, e eu estou trabalhando nesse sentido, para estar sempre alinhada nesse sentido, até para que eu possa levar o melhor para os meus alunos, para os meus seguidores, para a profissão que eu tanto amo de fazer, né? E é isso, pessoal. Não desistam de vocês, né? E lembre-se que o universo sempre ajuda quem desperta. Um grande beijo e até a próxima.